Ô Fernando, eu ouvi, e aí eu quero confirmar essa história com você, que o Corinthians foi o primeiro clube paulista aqui da cidade de São Paulo a aceitar um negro. O nome dele era Pingo. Isso é verdade? Como é que foi essa história? Na verdade, esse jogador, ele foi o jogador que o Corinthians conseguiu escrever na liga. Bingo. Então existiram outros jogadores antes No dele? período varziano tinha o Joaquim Ambrosio, que era fundador do clube, Certo. que ele era negro com índia, cafuso. E depois veio o Davi, que era um jogador do Botafogo, que era um negro retinto. E isso era inconcebível na época, um time Não, de enquanto futebol... estivesse na várzea era concebível. Mas depois que o Corinthians se filiou na liga, o estatuto não permitia negros, né? Nossa, cara. E como o Corinthians fez para inscrever o Não Pingo? conseguiu, né? Não conseguiu. Não é bingo. Bingo? Bingo. O Bingo. Ele só conseguiu escrever o bingo, ele só conseguiu escrever o primeiro negro em 1919. Nossa. Foi uma luta de 5, 6 anos de... Para tentar colocar, obviamente com aquela função que você falou de popularizar o futebol e o Joaquim Ambrosio, os negros ele era chegaram. um jogador de várzea, né? Logo ele foi substituído porque começaram a surgir jogadores muito melhores. Certo. O Corinthians foi atraindo craques de todas as partes, né? Todos da cidade. Então, me tira uma dúvida, Fernando. Se você estuda a história do futebol, você percebe que esse ambiente era negado exatamente como você falou a essas pessoas. Então o Corinthians, desde o início, ele já era uma porta aberta para todos, assim. Sim. Tinha muitos sócios negros, índios, brasileiros, e árabes, orientais. Todas as pessoas excluídas de outros clubes ou da sociedade eram aceitos no Corinthians. Nossa, cara, que legal isso, né? É importante a gente estudar a história, né, Fernando? Até para entender, por exemplo, por que hoje o Corinthians é um time tão popular, o Corinthians é um time tão essa paixão, né? Você vai na periferia de São Paulo, do Brasil até, você vê tantos corintianos e entender que isso desde o começo já fazia parte ali da essência do clube, né? É um clube literalmente o time do povo, né? Esse nome não é à toa, não é um nome por um simples modismo. Então, foi o time do povo porque é o povo que fez o time, né? Literalmente.